pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como é dia da independência do Brasil, eu vim trazer para vocês alguns autores nacionais. Vamos começar falando de grandes autores nacionais. Um deles nós temos Machado de Assis. A literatura brasileira é firmemente ligada a Joaquim Maria Machado de Assis. Nascido no Rio de Janeiro em 1839, ele foi responsável por fundar a Academia Brasileira de Letras. Suas principais obras foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, que é o livro que eu tenho aqui. Ele nasceu em 1903, aos 69 anos. Monteiro Lobato, nascido em 1882 e falecido em 1948, José Bento Renato Monteiro Lobato revolucionou a literatura infantil, trazendo novos personagens e cenários para o público infantil. Com isso, Lobato introduziu as crianças de uma forma simples e ao mesmo tempo lúdica ao mundo da literatura, e também ao mundo da linguagem e da nossa cultura. Os livros que eu tenho dele são esses daqui: Memórias de Emília, O Pica-Pau Amarelo e O Minotauro. Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 1912 e faleceu em 2001. Além de romancista, ele também foi deputado por São Paulo. Ele é considerado um representante da segunda fase do modernismo no Brasil. O livro que a gente tem dele é Tocaia Grande, da mesma coleção da Folha de São Paulo com grandes autores brasileiros. Pedro Bandeira. Nascido em 1942, o escritor de infantos juvenis se destacou ao escrever a obra A Droga da Obediência. Recebeu o Prêmio Jabuti na Câmara Brasileira em 1986. Recebeu a Medalha de Honra Brás Cubas na cidade de Santos em 2012. Com mais de 100 obras, entre poemas e narrativas de diversos gêneros, ele é um dos escritores de infantos juvenis mais conhecidos do país. Outros dois livrinhos que eu tenho dele é esse daqui, que é A Escola da Vida e A Contadora de Histórias, Maurício de Souza. Maurício de Souza é um desenhista e criador da Turma da Mônica, que foi considerado pela pesquisa Retratos de Leitura o sexto escritor mais lembrado pelos brasileiros. Bom, ele foi mais conhecido por fazer a Turma da Mônica, e aqui eu tenho vários gibis dele. Esse livrinho aqui do Manual do Cientista Franjinha. Sem contar a série, o desenho animado e os filmes que ele tem, eu amo bastante. Maria José do Pré. Em 1898, nasceu em Botucatu a autora Maria José do Pré, autora de Éramos Seis, A Ilha Perdida e a série Cachorrinho Samba. Ela foi incentivada pelo marido a começar na carreira literária. Éramos Seis ganhou o prêmio Raul Pompeia da Academia Brasileira de Letras e o prêmio Hermílio de Moraes. O livro que eu tenho dela é apenas um só, da série Cachorrinho Samba, que é A Montanha Encantada. Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em 1931 e ela é uma importante escritora de livros infantos juvenil. É autora do best-seller Marcelo, Marmelo, Martelo. Foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. As obras de Ruth Rocha já foram traduzidas para diversos idiomas. As publicações da autora tornaram-se referência e hoje ela é conhecida como importante defensora dos direitos da criança e do adolescente. Os livrinhos que eu tenho dela são esses dois aqui. A Menina que Não Era Maluquinha e Outros Contos e O Piquenique do Catapimba. Paula Pimenta. Paula Pimenta nasceu em Belo Horizonte, no Brasil, e formou-se em publicidade. Sua verdadeira paixão sempre foi escrever, tendo lançado em 2001 seu primeiro livro de poemas, Confissão. Mas Fazendo Meu Filme Minha Vida Fora de Série também são romances dela, que ficaram bastante famosos. E o livro que eu tenho dela são esses dois primeiros de Fazendo Meu Filme, que inclusive eu quero o resto da coleção. Thalita Rebouças é carioca de 1974 e formada em jornalismo, decidiu largar as redações e se dedicar à literatura. Bom, o livro que eu tenho dela é Tudo por um Popstar. Eu conheci esse livro por meio do filme, mas logo de cara eu já amei o livro. Arlene Diniz. Arlene Diniz é formada em Serviço Social e pós-graduada em Missão Urbana. E ela escreve livros com a motivação de espalhar a palavra de Deus e encorajar pessoas, principalmente adolescentes, a verem a vida numa perspectiva diferente. Ela não é uma autora muito conhecida, mas eu já amei os livros dela e ela é autora de ficção cristã, o que me fez gostar mais ainda dela. Os livros que eu tenho dela
são a trilogia de Os Desafios de Bettina, Uma Viagem Nada Sonhada, De Volta à Realidade e Trilhando o Caminho. E também o livro que eu já falei pra vocês no vlog de leitura, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, Corajosas. Coleção Vagalume, lançada pela editora Ática em 1970. A coleção, ela reúne vários autores brasileiros, por isso ela é tão importante. E muitas pessoas entraram no mundo da literatura por causa dessa coleção. A coleção inteira é muito grande, tipo, tem uns 100 livros, e eu tenho apenas um, infelizmente, que é o do Tráfico de Anjos, do Luiz Pontell. Agora, gente, tem alguns autores que eles não são tão conhecidos, que eu resolvi trazer pra vocês também. A gente tem João Carlos Marinho, que escreveu esse livro, O Gênio do Crime. Essa trilogia, As Aventuras de Mike, escrita por dois youtubers, Manu Digílio e Gabriel Dearo, e Terror na Paulista, lançada pela Eliane Martins. Bom, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem ficado até o final. E comenta aqui embaixo que autores nacionais você conhece e gosta, e que livros daqui que eu trouxe pra vocês você tem na sua casa. Bom, é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, fui!